mulheres que servem a Jesus. Nessa semana, no Dia das Mulheres, cada uma de nós temos a nossa história de vida. E eu estava já na intenção de falar com vocês sobre uma mulher citada na Bíblia, uma mulher de muito valor, que na cultura judaica ela é muito benquista e valorizada. Claro, nós estamos falando de uma pessoa que viveu há séculos atrás. E eu já tinha o nome dessa pessoa na minha mente, mas aí me deparei com o Manancial. E ele também fala da mesma personagem que eu estava pensando. E essa personagem é Sara. E assim como Sara, nós vivemos vários conflitos. É sofrimento, é lamento, perdas, lutas, vitórias, alegrias e decepções. Na verdade, quem é que vive sem ter problemas como esse? Todos nós amamos atalhos. Eles facilitam a nossa vida. Hoje nós temos aparelho que faz caixa no cabelo, temos micro-ondas, temos iFood, restaurantes, lanchonetes, e tudo isso acaba facilitando e nós acabamos ganhando tempo com isso. E torna a vida mais eficiente. Mas nem todo atalho é bom. Por exemplo, para quem precisa fazer uma dieta equilibrada, os iFood muitas vezes não colaboram conosco. E tem coisas na vida da gente que levam tempo. É necessário que uma gestação, por exemplo, que era o desejo da nossa querida Sara. Não tem jeito, o período é 9 meses. Se vier antes, pode vir com saúde normal. Mas o período a gente já sabe que é 9 meses. E a espera sempre vale a pena. E nós vamos descobrir qual foi o atalho que ela buscou para resolver uma questão tão importante. Sara era casada com Abraão. Abraão era aquela pessoa que o Senhor havia prometido que ele teria um herdeiro, e esse herdeiro seria essa geração que dele seria feita uma grande nação. Essa foi a promessa do Senhor. E é claro que a promessa do Senhor a Abraão envolvia Sara. E para Sara, o tempo era sua inimiga, porque à medida que o tempo ia passando, ela ia ficando mais velha. E aquilo começou a pesar no seu coração, na sua mente, e a insegurança de que a promessa não se cumpriria, até mesmo porque o organismo dela já não tinha mais idade para gerar um filho. Assim pensou ela. Isso levou ela à frustração, diante de um período longo, de anos e anos nessa espera. Então ela tomou a decisão: obviamente eu não vou mais engravidar. Aí ela busca o atalho. Vejamos algumas características de Sara, físicas e sociais. Sara, a Bíblia fala que ela tinha uma beleza impressionante. Mesmo já tendo idade, ela era bela. A Bíblia destaca que ela era muito bonita, talvez como você, mesmo avançada em idade. Essa beleza era tão marcante que Abraão temeu ser morto por outros governantes, como o faraó do Egito, que desejou tomar Sara como esposa. A outra característica dela, que era fidelidade e sacrifício. Ela abandonou o conforto de Ur dos Caldeus, onde ela morava, para viver como nômade, em tendas, acompanhando Abraão em uma jornada de fé, para uma terra desconhecida. Um outro aspecto, ela teve uma mudança de status. O seu nome foi mudado por Deus de Sarai, que pode significar minha princesa, para Sara, que significa princesa ou mãe de muitas nações, selando um papel na aliança divina. Uma outra característica, a personalidade e o temperamento, humanidade e impaciência. Diante da demora de Deus em cumprir a promessa que havia feito de dar um filho a Abraão, Sara tomou decisões e ofereceu a sua serva Agar para que Abraão tivesse o filho através dessa serva. E ela fez de Agar uma segunda esposa para Abraão.
E a gente vê que Sara se revela como uma mulher que busca resolver, trazer soluções para aquela questão, embora que essa decisão trouxe muitos conflitos. Uma outra característica de Sara, a evolução do riso. Visto que quando o anjo disse que ela teria um filho, ela já era idosa, ela riu, mas esse riso dela era um riso de incredulidade. E ao ouvir que ela teria um filho com 90 anos, ela riu secretamente, achando aquela ideia impossível. A outra característica que podemos notar, que foi o riso de alegria. Quando Isaac, cujo nome significa rir, nasceu, seu riso se tornou um símbolo de triunfo e de gratidão. E em meio a essa história, Sara se revela também com autoridade. Sara exercia forte influência dentro da sua casa. E quando ela sentiu que a linhagem de Isaac estava sendo ameaçada pela presença do irmão, filho de Agar, que era Ismael, ela agiu com firmeza para proteger a herança do filho da promessa. Em Hebreus 11 diz o seguinte: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito promessa. Aquele que lhe havia feito a promessa. Séculos depois, a gente vê um servo do Senhor relatando esse episódio ocorrido na vida de Sara. E ela é celebrada por ter recebido poder para conceber, sendo estéril e idosa, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Em meio a todo esse percurso que Sara viveu, ela pôde aprimorar sua fé no Senhor e confiar nas promessas que o Senhor tem. A matriarca das nações. Ela é a única mulher que na Bíblia, cujo a idade é revelada, e é a única cujo nome foi mudado diretamente por Deus, colocando ela em pé de igualdade com Abraão no pacto. O plano de Deus geralmente inclui algo que é muito difícil: esperar. Podemos nos desesperar, começarmos a perguntar se Ele se esqueceu de nós e tentar interferir, ajudar Deus. Isso é sempre um erro. Esforçamos, mulheres, para cumprir promessas divinas. Apenas acumulam questões. Como Sara aprendeu do modo mais difícil. Em Miqueias 7:7. Eu, porém, olhei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Como essa mulher Sara, que é como eu e como você, ansiosa, às vezes descrente, às vezes desencorajada e às vezes confiando em nossas próprias mãos. Que nós, que somos valorizadas por Deus, o Senhor conhece cada uma de nós pelos nossos nomes e Ele nos valoriza. E o que Ele tem para nós são promessas preciosas. E você pode ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, assim como Sara foi. Você também pode ser, eu posso ser, cada uma de nós. Quando estamos dispostas a ouvir a voz do Senhor e a obedecê-lo e a seguir e a esperar o cumprimento das promessas dele em nós, nós vamos também experimentar muita alegria da parte do Senhor. Vamos orar? Pai querido, te dou graças porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela pessoa que eu sou e que cada dia o Senhor tem transformado a minha vida. Mas eu te louvo, Senhor, por aquelas pessoas que estão em volta de mim, que o Senhor também as formou, que o Senhor Deus conhece cada uma pelos seus nomes. Cada uma delas tem um valor, Senhor, que foi comprado
pelo preço de sangue, ó Pai. Deus querido, aquelas, Senhor Jesus, que se encontram em condições, Senhor, de desespero, em agonia, aquelas mulheres, ó Pai, que não vê esperança, que estão também esperando, Senhor, promessas se cumprirem nas suas vidas. Pai querido, renova a fé de cada uma delas, para que elas possam esperar com paciência no Senhor, para que elas possam ainda ter essa resposta do Senhor sobre a sua vida, Senhor. Ó Deus amado, eu te louvo, Senhor, por cada mulher que o Senhor formou, ó Deus, com tanta precisão. Deus, sabemos que a mulher, ela é o brilho da casa, ela é a alegria, ela é criativa. Deus, a mulher, ela, aonde ela está, ela leva alegria, Senhor. E nós te louvamos porque essas características que o Senhor colocou em nós, foi porque o Senhor sabia da necessidade, ó Deus, que nós tínhamos, dessas emoções todas, e aonde nós passamos, nós também podemos alegrar o ambiente onde nós estamos. Faça de nós, Senhor, mulheres alegres, mulheres gratas, mulheres, Senhor Jesus, compromissada com a tua obra, compromissada com o teu reino. Faça de nós, Senhor, mães que são dedicadas aos filhos, mães zelosas pelas suas famílias. Faça de nós, Senhor, mulheres de oração. Faça de nós, Senhor, mulheres que contemplam a tua palavra e viva esta palavra, Senhor. Faça de nós, Senhor, um levante de mulheres santas para glorificar e honrar o teu nome. Ó Deus querido, receba, Deus, essa nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma amiga sua. Não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito e deixar o seu joia, porque para o YouTube, para que os vídeos sejam indicados para outras pessoas, é muito importante o like, é importante o compartilhamento, é importante os comentários. Então, se você quiser me ajudar, o caminho é esse. Olha, beijinho, até o próximo vídeo.